Atenção! Interrompemos a sua programação aqui no YouTube para uma notícia urgente. Estados Unidos derrubam um OVNI no Alasca. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo, aqui, nesse canal que é supimpa. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Roda a vinheta. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou hoje que ordenou a derrubada de um OVNI, objeto voador não identificado, avistado em Yukon, no noroeste do país. O político disse que a operação foi concluída por uma aeronave dos Estados Unidos. Ele disse: ordenei a derrubada de um objeto não identificado que violou o espaço aéreo canadense. Segundo ele, o caso aconteceu na área de Yukon, vizinha ao Alasca, território americano. O presidente Joe Biden ordenou a derrubada do OVNI sobre um gelo marinho perto de Deadorse, no Alasca, na sexta-feira, um dia depois que os pilotos o avistaram pela primeira vez. Na sexta-feira, o Pentágono ofereceu apenas alguns detalhes, incluindo que o objeto era do tamanho de um carro pequeno, estava voando a cerca de 40 mil pés de altura e não podia manobrar. De acordo com o país, parecia que o OVNI não era tripulado. Não temos mais detalhes neste momento sobre o objeto, incluindo suas capacidades, propósito ou origem, disse o Comando de Defesa do norte-americano. O canadense Trudeau disse ter conversado com Biden nesta tarde e que as Forças Armadas canadenses vão atuar para recuperar os destroços do objeto para analisá-los. A maior preocupação do governo americano em relação ao objeto era a altitude que ele sobrevoava. Ele estava a 40 mil pés, 12 mil metros. Mesmo patamar em que aeronaves de transporte aéreo de passageiros trafegam. De acordo com o porta-voz, foi o motivo pelo qual Biden, após ser recomendado pelo Pentágono, deu a ordem de abater o objeto, por ser uma ameaça razoável ao tráfego aéreo civil. Kirby afirmou que Biden ordenou, por cautela, a derrubada do objeto. Ele foi atingido por um míssil AIM-9X, emitido por um caça F-22 às 13h45 da sexta-feira, 15h45 no horário de Brasília. Tanto a aeronave quanto o tipo de míssil foram os mesmos utilizados para derrubar um balão chinês na semana passada, equipado com dispositivos para coletar dados de inteligência. China, por outro lado, diz que se tratava de um balão civil utilizado para fins de pesquisa, principalmente meteorológicas. Um caça americano derrubou o objeto sobre o Atlântico no dia 4. O dispositivo chegou a atravessar grande parte dos Estados Unidos, incluindo áreas onde o país armazena mísseis nucleares em silos subterrâneos e bases de bombardeiros estratégicos. Estava equipado com painéis solares grandes o suficiente para produzir a energia necessária para operar múltiplos sensores ativos de coleta de dados de inteligência. Depois disso, os Estados Unidos acrescentaram ontem 6 empresas chinesas à sua lista de restrições. Estes grupos ficarão proibidos de ter acesso a tecnologias e bens americanos sem autorização. Bom, voltando a falar sobre o OVNI, o governo dos Estados Unidos afirmaram que não podem confiar se havia algum equipamento de vigilância no objeto e que o esforço para recuperar destroços está em andamento. O porta-voz disse que as equipes de busca mapearam o campo em que os restos caíram e estão no processo de busca e identificação de detritos no fundo do oceano. Veja só o que foi falado para a imprensa. At the direction of the President of the United States, fighter aircraft assigned to U.S. Northern Command successfully took down a high-altitude airborne object off the northern coast of Alaska. We're calling this an object.
because that's the best description we have right now. We do not know who owns it, whether it's state-owned or corporate-owned or privately owned. We just don't know. So I want to stress again, we don't know what entity owns this object. There's no indication that it's from a nation or an institution or an individual. We just don't know. It was detected yesterday, and then again, NORAD sent up aircraft to observe it, see what it was, and then the decision was made to take it down. The object was about the size of a small car, so not similar in size or shape to the high-altitude surveillance balloon that was taken down off the coast of South Carolina on February 4. And we don't understand the full purpose. We don't have any information that would confirm a stated purpose for this object. We do expect to be able to recover the debris since it fell not only within our territorial space, but on what we believe is frozen water. So a recovery effort will be made. We're able to get some fighter aircraft up and around it before the order to shoot it down, and the pilot's assessment was that this was not manned. There's a whole lot of procedures that have to be followed before it would escalate to something like this. Okay, well, this was an object, right? So it wasn't an aircraft per se. On your broad and deep experience, who do you think might own or have flown this thing in the air? I have no idea. O que tudo indica é que eles estão perdidos. Vale lembrar que Pentágono, há alguns anos atrás, divulgou imagens que estavam em sigilo, mostrando objetos voadores não identificados. Para concluir, o objeto que foi abatido, por enquanto ainda não tem nenhuma identificação. Por isso é tratado como OVNI. Objeto voador não identificado. Nem por isso quer dizer que seja uma nave alienígena. Pode ser mais um objeto usado para espionagem. Por isso, vamos torcer para que sejam extraterrestres. Pois se for objeto de espionagem de algum país sobrevoando os Estados Unidos, a coisa vai ficar feia. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Voltaremos em breve com mais notícias. Até mais.